Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui e no vídeo de hoje a tão esperada, tão pedida aqui lá no Instagram, análise técnica sobre o que foi essa prova de ciências humanas do Enem. Mas antes de eu começar a fazer essa análise que você está esperando tanto, deixa eu fazer minha propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Fazendo isso você me ajuda na medida que os meus vídeos chegam a mais pessoas e você se ajuda na medida em que ativando o sininho você tem notificações em tempo real sempre que eu posto algum tipo de vídeo como esse. E não esquece também de, se você gostar dessa análise aí, deixar o seu like aí para que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas. Bom, galera, como vocês sabem, ontem, no domingo, dia 21 de novembro de 2021, a gente teve a tão esperada e tão temida prova de ciências humanas do Enem. Eu decidi gravar esse vídeo, como eu sempre faço todo ano, porque eu sempre faço a prova, então eu fui lá fazer a prova, para fazer uma análise técnica de como foi a prova de ciências humanas do Enem. E aí eu vou separar ela em basicamente dois eixos, né? O primeiro, falar da prova como um todo, se ela estava como nos anos anteriores, como é que foi essa experiência de ter feito a prova. E o segundo eixo, falar matéria por matéria e fazer uma análise geral de como foi a soma, obviamente, dessas 4 matérias. Em primeiro lugar, como vocês já devem ter reparado, a prova do Enem ela foi uma prova mais interpretativa. Ah, Rafael, mas como assim? A prova do Enem ela sempre é interpretativa? Sim, mas na minha visão, essa prova ela foi um degrau a mais da interpretação. Normalmente, a habilidade da interpretação e todas as outras 30 habilidades lá da matriz do Enem, elas são cobradas de uma forma muito simples, né? Na verdade, a capacidade de leitura que você precisa para ler os textos, à exceção ali de filosofia, que inclusive é uma área mais conteudista, eu vou falar disso mais para frente, é uma interpretação um pouco mais simples. Na prova do Enem de ontem ou do domingo, seja lá de quando você está me vendo aí nessa análise, ela exigiu um pouco mais de habilidade. Os textos, em alguns casos, especificamente em história, e sociologia também, eram textos muito grandes. E textos, óbvio, que tinham, né, além do tamanho, algumas vezes a complexidade já típica do Enem. Então, na prática, né, esse pontinho a mais de interpretação fez com que muita gente se sentisse meio mal, achando que a prova, porventura, foi mais fácil do que normalmente ela é. Eu discordo dessa avaliação. Ah, Rafael, mas por que você discorda dessa avaliação? Uma prova interpretativa, ela não é necessariamente mais fácil do que uma prova conteudista, como o Enem cobra o conteúdo. Rafa, como assim? Explico, sem problema nenhum. É claro que a prova da FUVEST, por exemplo, é mais difícil do que a prova do Enem. E a prova da FUVEST é uma prova conteudista e a prova do Enem, ela é uma prova mais interpretativa. Mas se você pegasse todas as questões conteudistas do modelo do Enem, que a gente já cruzou dentro do Enem, a prova do Enem seria mais fácil que a da FUVEST. E muito provavelmente seria uma prova mais fácil do que essa prova interpretativa. Muitas vezes, em algumas questões, não foram muitas, mas em algumas questões, basicamente, o que eu tive muita dificuldade lá de fazer foi diferenciar gabarito de distrator. Não só porque os textos eram complexos e grandes, mas porque muitas vezes o comando parecia um pouco difuso. Então a gente teve, por exemplo, aquela questão da escravidão, que inclusive eu acertei, né, do escravo fugido, em que duas opções ali pareciam corretas, mas que o verbo, né, a expressão de apoio, né, que era a criação de relações de trabalho e regulamentarização do trabalho assalariado, diferenciavam aquilo que era correto daquilo que era incorreto. Talvez, para uma pessoa que não esteja versada nas técnicas de prova, essa questão possa ter enganado muita gente. E esse é um exemplo de uma questão que apareceu em vários momentos da prova. Teve uma questão de geografia, por exemplo, lá dos sertanejos, em que eu também acertei, mas que de fato eu fiquei muito em dúvida entre a letra A, que era técnica científica, e a letra B, que era experiência de observação, ou uma coisa como experiência de observação. O meu ponto é que em vários momentos nessa prova você teve distratores bem pesados, e que levaram muitos alunos ao erro. Então, se você está se sentindo mal, achando que porque essa prova foi interpretativa e você foi mal, né, você não tem mais chance, claro, né, se você acertou 5 questões, você não tem mais chance mesmo.
Mas se você está se sentindo mal, porque na prática foi uma prova interpretativa e você não foi tão bem quanto o seu simulado, fica tranquilo, porque na minha visão, o nível de interpretação foi um degrau acima do que normalmente é a prova de ciências humanas. Isso foi uma grande vantagem para quem se preparou. Por exemplo, se você for lá no meu Instagram, @prof.rasfael, você vai ver que os alunos do Plano do Gabarito, que é o meu curso, que é basicamente um curso de técnicas de ciências humanas para o Enem, foram muito bem. Acertaram lá 38, 39, 40, até 42 questões, né? Eu só não vou dizer quantas eu acertei, porque eu vou fazer um vídeo dizendo se eu gabaritei ou não a prova de ciências humanas do Enem. Inclusive, se você quiser, né, deixa um comentário aqui embaixo dizendo se eu gabaritei ou não, né? Eu vou fazer esse mistériozinho aí com vocês. Até porque agora é difícil saber, né? Porque, inclusive, tem divergência de gabarito, né? Uma das minhas questões tá sobre divergência de gabarito, obviamente, na questão de filosofia, aquela questão lá do Habermas, né? Tem gente que está dizendo que é letra B, tem gente que está dizendo que é letra D, eu marquei letra B, então assim, né? Vamos ver o que vai dar aí de gabarito correto quando sair o gabarito oficial. Mas na prática mesmo, a galera lá do Plano do Gabarito foi muito bem, porque a prova foi muito interpretativa. E aí um outro ponto que se destaca é o tipo de interpretação que foi mobilizada. A gente viu pouquíssimas questões com imagem, pouquíssimas questões com matéria jornalística, pouquíssimas questões com charge, mas nenhuma questão, né, na prova de humanas, especificamente com charge. A prova ela teve uma prevalência, inclusive uma prevalência maior do que o normal, de questões com trecho de livro, o que é uma operação de interpretação muito mais complexa. Então, dito isso, né, acabou que a prova ficou a prova com textos muito longos, porque normalmente trechos de livro costumam ser, na verdade, questões mais longas, questões mais cansativas. Então, na prática, percebam, essa prova ela acabou primando por esse modelo de questão que, para quem acompanhou, né, os vídeos do canal, para quem acompanhou aí o curso lá do Plano do Gabarito, acabou se dando muito bem. Mas para quem privilegiou uma abordagem que associou o desenvolvimento das habilidades aos conteúdos, acabou de fato sendo prejudicado. Agora, dizer isso significa dizer que a prova não teve conteúdo, como algumas pessoas estão dizendo que teve 2 questões com conteúdo e o resto era tudo interpretação? Não necessariamente. A gente teve algumas questões, sobretudo em geografia e em filosofia, que demandavam um domínio do conteúdo. Eu já vou até, para comentar essa parte, avançar aqui para as disciplinas específicas. E vou começar por filosofia. Em filosofia, a gente teve um modelo clássico de questão. Algumas interpretativas, como aquela do ascetismo medieval, a do Nietzsche, por exemplo, que eu quase errei, porque eu achei que não soubesse, porque eu não tinha um domínio de Nietzsche, mas dava para fazer pelo texto, e outras questões que, de fato, eram questões mais conteudistas, como aquela do Sócrates, por exemplo, em que você tinha que saber que o que estava sendo descrito no texto era lá o método dialético. Então, na prática, você teve questões com conteúdo. Outra questão, por exemplo, aquela do Derrida, era uma questão em que você poderia facilmente marcar a letra E, né? Na questão do critério da origem biológica, se você não conhecesse o filósofo. Então, assim, é claro que o texto ele tem um papel importante, mas você teve algumas questões, essas são as 2 de cabeça que eu consigo lembrar agora, que você tinha uma demanda por conhecimento, né, da obra dos autores. Por exemplo, a questão do Habermas, aquela questão do Habermas que eu falei agora há pouco, sobre o cara que se vê realizado na compra do carro, da casa, essa é uma questão que, por exemplo, ela é uma questão que demanda conteúdo, porque a divergência do gabarito entre letra B, né, que é padrões de consumo, e letra D, que é sobre formação subjetiva, né, das identidades, alguma coisa nesse sentido aí, é uma divergência sobre quem leu a obra e quem leu o texto, né? Quem leu a obra está marcando letra D, quem leu o texto está marcando letra B. Então, na prática aí, você teve questões que mobilizaram conteúdo em filosofia e também em geografia, né? Embora a geografia tenha sido mormente interpretativa e tenha sido a rainha do exame, né? Caiu muita geografia e muita sociologia também, né? Muitas questões misturadas. Geografia teve algumas questões extremamente conteudistas. A questão do enclave industrial era uma questão conteudista, tanto é que difícil de fazer, né? Você tinha que saber o que era o enclave industrial, qual era a consequência dele para você marcar a resposta correta ali, né? Que eram as vilas operárias.
A questão de cartografia, se você não soubesse cartografia, um abraço, né? A única questão, né, o que surpreendeu muita gente, né? A única questão de geografia física da prova, também, né, extremamente conteudista. Mas, lógico, né, a prevalência de questões dentro do Enem, né, sobretudo em geografia e filosofia. Na filosofia até que foi quase pau a pau ali, mas em geografia, sobretudo, a prevalência foram de questões mormente interpretativas. Inclusive, na live aqui, a gente tratou de duas questões, né? Na live com o Fred e o Ale, a gente tratou de duas questões, né? Inclusive, o Fred brincou que apareceria uma questão de precarização do trabalho, apareceu igualzinho, com o gabarito precarização das relações de trabalho, como ele tinha falado que apareceria. E a outra questão foi a do Porto Maravilha, mas ambas muito interpretativas e muito tranquilas de você acertar. Antes de avançar para Sociologia e História, eu só queria dizer assim, né, que essa foi uma prova que, de fato, você conseguia acertar, eu acho, ali, né, por volta de 35 questões, muito provavelmente sem um pouquíssimo domínio do conteúdo. Agora, para você passar dos 40 acertos, provavelmente você deveria ter domínio do conteúdo. Eu acho que seria uma prova muito difícil de passar dos 40 acertos sem ter muito domínio do conteúdo. Mas agora, nem medicina, né, é um curso que você precisa de mais de 40 acertos. Quer dizer, é bom você ter, mas com 38, então você já resolve. Então acho que a revolta da galera é um pouco essa. Como é que uma prova, como a prova do Enem, ela, lógico, é uma prova de habilidades e competências, ela entrega tanto para as habilidades e competências a ponto de pessoas que não estudam algumas componentes conseguirem ir muito bem, né? Às vezes melhor do que pessoas que estudam. E isso só mostra pra gente uma tendência recente do Enem, que é de focar nas habilidades e nas competências e focar na interpretação. Indo para a história e para a sociologia, do ponto de vista do conteúdo, aí, meu irmão, foi festa de interpretação, foi surra de interpretação. Só que isso não significa dizer que a prova foi fácil, né? As questões de filosofia e de sociologia interpretativas foram extremamente complexas. Claro, nós tivemos questões muito fáceis, assim, tipo, bobas mesmo, como aquela questão do Engels, para quem achou que não ia cair luta de classe, né? Acabou achando errado. Ou mesmo a questão do Piketty, né, sobre a ideologia do mérito, a do Engels sobre luta de classes, foram questões muito tranquilas do ponto de vista interpretativo. Em história, a gente teve aquela questão do escravo-tigre, mas na prática a gente também teve questões muito difíceis, como as duas questões de Baixa Idade Média que caíram, né? Especificamente aquela das cidades que queimam, que muita gente foi atraída ali para a ideia do imaginário, mas na verdade falava de como a cidade se reconfigurava, as relações sociais se reconfiguravam. Um texto, assim, grotescamente gigante, em que a resposta estava ali nas 3 últimas linhas. Então, muita gente pode ter sido pega por esse texto. Aquela questão do Francisco de Assis, dificílima, porque você deveria saber o que era cultura profana para responder ali, né? E associar aquela cultura que estava surgindo e a reação do São Francisco de Assis aos movimentos heréticos que usavam as línguas comuns, que eram francês, português, que estavam surgindo naquele momento justamente a partir do latim. Então essas duas questões dificílimas em história. Em sociologia, a gente teve uma questão com um texto gigantesco, que eu acabei acertando, mas até agora eu não sei muito bem como eu acertei, porque aquela questão não me parecia fazer sentido, eu não encontrei o sentido daquela questão da sociologia dos anos 50 e dos anos 60. Então a gente teve textos muito grandes em algumas questões e textos muito complexos de serem interpretados. E por que eu estou falando isso? Porque normalmente quando a gente fala da prova do Enem, a gente fala que ela é uma prova interpretativa, as questões interpretativas elas estão posicionadas na régua do TRI, normalmente entre as fáceis e as médias. Nessa prova, a gente vai ter questão interpretativa, essas duas de Baixa Idade Média, essa de Sociologia, algumas de Filosofia, por exemplo, que vão estar posicionadas junto com as questões conteudistas na parte mais elevada do TRI, o que pode causar uma certa confusão dentro da régua do TRI. E aí, lógico, para completar essa análise, dar uma análise completa para vocês, né, óbvio, panorâmica de tudo, cara, né, a prova não teve a cara do governo. Né? Uma prova que tem a cara do governo não vai ter a música Admirável Gado Novo. Inclusive, uma coisa engraçada, porque eles colocaram o nome do disco, né? Não colocaram o nome da música. Não sei se tem alguma coisa a ver aí para não fazer a referência, né? Admirável Gado Novo. Mas na prática, assim, teve Engels, teve Admirável Gado Novo,
Mas, mais uma vez, né, embora tenha tido Vargas, uma questão bem interpretativa, né, caiu 2 vezes, caiu em Geografia e caiu em História, obviamente, mais uma vez, e aí a gente sente muita pena, porque é difícil falar disso, mas, mais uma vez, a história pós-1950 não aparece, né? Aparece com uma questão de Vargas, ano passado apareceu com uma questão de Brasília e uma questão sobre o FHC, então apareceu menos esse ano, e lógico, né, a gente sentiu aí a falta de conteúdos que normalmente caem, né? Ou caem mais, assim. A gente sente falta, por exemplo, da geografia agrária, que teve aquela questão da uva, uma questão difícil da uva, que dava para fazer pelo texto. A gente teve também a falta de história antiga. Segundo Reinado só caiu na chave da escravidão, né? Uma questão bem interpretativa sobre o escravo tigre. Brasil Colônia, que caiu na chave lá da perseguição dos ciganos. Então percebam, a prova de história ela não foi difícil pelo seu conteúdo, até porque o conteúdo ele era um pouco diferente, né? Os ciganos, caiu muita questão indígena, mas na prática mesmo, né? O que interessa aqui pra gente na prova de história é realmente que ela foi uma prova interpretativa, mas que nem por isso ela foi uma prova fácil, né? Do ponto de vista das questões. Até porque não houve, né, o privilégio de conteúdos que normalmente os alunos estudam no terceiro ano. Muita gente estava dizendo aqui, né, muita gente comentou comigo que essa era uma prova, da visão aí dos técnicos do INEP, ou de quem quer que tenha feito a prova, essa talvez fosse uma prova mais democrática para alunos que vieram da rede pública. Eu confesso que eu fico na dúvida se essa prova é de fato mais democrática para alunos que vieram da rede pública. Porque eu acho que realmente, concluindo essa análise, a prova ela foi um degrau além, não só no nicho das questões difíceis, porque ela pode botar questões difíceis que sejam interpretativas, isso não é a primeira vez que acontece, né? Não é um fenômeno, nossa, isolado no tempo e no espaço. Mas eu acho que em muitas questões, mais questões do que do eixo das questões dos 25% que seriam difíceis, as questões tinham textos muito complexos ou, na menor parte dos casos, demandavam conteúdos bastante difíceis, né? Na menor parte dos casos mesmo, se eu citei já durante o vídeo os casos em que eu acho que isso se aplique. Bom, tem alguma opinião sobre a prova que eu não tenha mencionado aqui? Deixa aqui nos comentários que a gente discute e debate a beça. Me diz aí se você gostou da prova, se você não gostou da prova, se você foi bem, se você foi mal. E é isso, né, galera? Lembrem-se de que a prova continua. Lembrem-se, obviamente, de que sua nota não é definida pela quantidade de acertos. Você tem a teoria de resposta ao item. A gente tem que aguardar qual vai ser a nota máxima dessa prova e, lógico, aguardar quando vai sair o resultado, porque não necessariamente acertar 42 questões, como eu fiz no ano passado, te leva a uma nota alta. Acertei 750. Esse ano, não vou dizer quantas eu acertei, mas eu espero uma nota maior. E vocês vão ver no próximo vídeo que não necessariamente isso significa, por exemplo, acertar mais ou acertar menos questões. Então fiquem muito tranquilos. Ano passado, por exemplo, uma aluna minha acertou 38 questões e tirou 775. Então não se espantem com isso. Não se espantem com o seu resultado. Ainda tem muita lenha para rolar. Beleza, gente? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise. Se você gostou, deixa o seu like aí. E não esquece também de compartilhar para aquele seu amiguinho que está perdidão. Beleza? Um abração para vocês e até a próxima.